estamos aqui em festa para celebrar a quarta jornada espírita de Macarini. E para cada um de nós que estamos palmilhando este terreno aí das buscas espirituais, ainda tão limitados que estamos, a gente já tem pelo menos um pouco da dimensão, da importância de um evento como este. E a gente tem certeza da presença amiga dos benfeitores espirituais que nos acompanham, nos inspiram, nos encorajam para que a gente possa perseverar neste ideal que é o ideal do Cristo, nesta terceira revelação prometida por Jesus, que é a doutrina espírita. Pois bem, hoje nós estamos em festa por vários motivos, mas antes disso eu gostaria de agradecer ao Conselho Regional 10, à União Espírita de Vitória da Conquista, ao Movimento Espírita de Tapetinga, aos jovens aqui presentes, a todos que vieram nos honrar com as suas presenças. E o Conselho Regional 10 eu saúdo em nome de Carlos Henrique. Fiquei muito feliz, grata surpresa, quando vi o nosso amigo Assis, irmão, que vai ser responsável por esse momento de harmonização musical, que tanto nos faz bem, preenche a alma. E felicidade muito grande por ver Dona Aurora aqui, chegando, né, representando aí esta chama deste ideal, a perseverança, né, nestes bons propósitos. Bom, feito isso, agradecemos enormemente, infinitamente, ao nosso Pai Celeste, que nos permite momentos como esse, nesta presente encarnação, de muita alegria, de muita esperança, esperanças e consolações, que é exatamente basilar da obra que vai ser tratada aqui, que é o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é a quarta obra da codificação espírita. Nós temos 5 obras básicas que compõem o Pentateuco kardeciano. A primeira obra é o Livro dos Espíritos, depois nós fomos presenteados com o Livro dos Médiuns, depois a terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a quarta obra, o Céu e o Inferno, e a quinta obra, a Gênese. E hoje o nosso irmão Carlos Henrique fará uma abordagem sobre perdão e arrependimento, baseado na obra O Céu e o Inferno. Mas antes disso, nós gostaríamos de chamar a nossa irmã Aurora, representante do movimento espírita da região, para compor aqui a nossa mesa. Por favor, Dona Aurora. Seja muito bem-vinda sempre à nossa casa. Essa casa é sua também, é nossa. Agora nós vamos chamar para compor a mesa o nosso palestrante, o nosso irmão querido, Carlos Henrique. E agora, com maestria, o nosso irmão Assis fará o nosso momento musical. Depois nós faremos a prece inicial com a Dona Aurora e, na sequência, o nosso irmão Carlos fará a sua palestra. Pois não, meu amigo Assis. No
saber apenas fazer o que hoje conduz. O ontem não é mais meu, e o amanhã não tenha talvez. Me ajude, Senhor, viver teu amor um dia de cada vez. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai, Ele nos criou para ser só amor, para viver em paz. Mostra o caminho do homem de bem que o Cristo ensinou, vivendo entre nós um dia de cada vez, um dia de cada vez. É tudo que eu peço a Jesus. Dou-me o saber apenas fazer o que hoje conduz. O ontem não é mais meu, e o amanhã não tenha talvez. Me ajude, Senhor, viver teu amor um dia de cada vez. Já tem 2000 anos que o Cristo falou de um reino de paz, de amor e saber que está dentro de mim. Passou tanto tempo e tão pouco se fez. Nesse reino crescer, eu quero aprender um dia de cada vez, um dia de cada vez. É tudo que eu peço a Jesus. O dom e o saber apenas fazer o que hoje conduz. O ontem não é mais meu, e o amanhã não tenha talvez. Me ajude, Senhor, viver teu amor um dia de cada vez, um dia de cada vez. É tudo que eu peço a Jesus. O dom e o saber e apenas fazer o que hoje conduz. O ontem não é mais meu, e o amanhã não tenha talvez. Me ajude, Senhor, viver teu amor um dia de cada vez. Viva Jesus. Nós vamos chamar agora a nossa irmã Aurora para fazer a nossa prece inicial. Pode ser mesmo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. É tão gratificante estarmos juntos. Somos vizinhos, somos irmãos, somos todos ligados ao movimento espírita e à doutrina dos Espíritos, que nos tem dado tantas alegrias e tanta felicidade. Agora nós vamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos ao nosso Pai que está nos céus, a Jesus, o nosso Mestre, divino amigo, incondicional das nossas almas, e aos Espíritos bons que nos auxiliam, nos ajudam, nos inspiram
auxiliam e nos sustentam no dia a dia das nossas existências, nos encorajando e nos sustentando para que possamos enfrentar os desafios da vida com alegria de viver, com coragem, com confiança em Deus, na certeza de que a proteção divina nos sustenta e nos ama profundamente. Então vamos orar. Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, como é bom, meu Deus, estarmos juntos aqui nesse núcleo de luz, buscando as benesses de amor que o teu Filho amado Jesus nos trouxe, nos legou, com a luz da doutrina dos Espíritos, para tirar-nos da ignorância milenar, para tirar-nos dos nossos caminhos pedregosos, tortuosos, aonde nós mesmos, Pai, semeamos o escarracho, a pedra, a dificuldade, para que com elas, as dificuldades, aprendêssemos a amar a Deus sobre todas as coisas, amar a vós, Pai, amar a Jesus, amar a nós mesmos e amar o semelhante. Ainda não amamos, Mestre, como devemos, mas estamos buscando esse amor que é o alimento, Jesus, das nossas almas. E como almas imortais que somos todos, temos a alegria incontida, Jesus, de nos reunirmos em teu nome para um evento como este, que com tanta simplicidade e com tanta fidelidade ao cumprimento do dever, nos faz sentir a grandeza da espiritualidade amiga, que em nenhuma circunstância nos deixa sozinhos. Aqui estamos, Mestre, alegres e felizes, e queremos, nessa alegria que o Espiritismo nos tem proporcionado, sentir a presença nossa, Mestre, dentro de cada um de nós, a nos dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ame o seu irmão, ame o seu amigo, mas perdoe o seu inimigo 70 vezes, 7 vezes. Quanta coisa boa, Jesus, o Senhor nos ensinou. Ainda não conseguimos, Mestre, atender o seu apelo divino, mas nos sentimos felizes porque temos a coragem, Mestre, de enfrentar as dificuldades que estão dentro de cada um de nós, para
rogamos pelo nosso irmão, pelo nosso amigo, que será o portador da mensagem da noite, nesta quarta jornada espírita desta cidade. Inspira ele, Jesus, permite que os seus benfeitores espirituais se aproximem dele, que encontre nele condições receptivas e favoráveis para que seja bem inspirado, bem amparado, e possa, Jesus, discorrer sobre o tema da noite, perdão e arrependimento, de suma importância para a vida de todos nós, para nos libertarmos, Jesus, do mal que ainda existe em nós. Por isso, Mestre amado, te pedimos mais uma vez, fica conosco, envolve-nos nessa noite de festa, festa cristã, onde a perseverança, o esforço, a alegria de ser útil, não nos deixa, Jesus, de braços cruzados, sem ânimo para prosseguir. Que a sua palavra de redenção em nossas almas seja o maior estímulo para todos nós. Que o Senhor abençoe essa Assembleia, envolvendo todos nós que aqui estamos, em muita paz, alegria, serenidade e coragem para prosseguir. Jesus amado, muito obrigado por mais esta oportunidade. Assim seja. Então agora nós chamamos o nosso palestrante da noite, nosso irmão Carlos Henrique, que fará a palestra, a sua exposição sobre o tema o perdão e o arrependimento. Senhoras e senhores, queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Boa noite. Nosso desejo é que a paz de Jesus, o doce e meigo da vida Galileia, permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre. Realmente gostaríamos de agradecer ao convite, à confiança nesta casa que sempre nos recebe com tanto carinho, a qual temos uma especial atenção, um especial carinho, pois nos remete a Filopraz, como Marcos já mencionou. E nós sabemos do grande referencial que é o seu Filó para o movimento espírita da nossa região, da nossa cidade de José Cristo. E ele deixa essa sementinha, e essa sementinha está gerando frutos e lançando novas sementes, como um convite permanente para que nós possamos trilhar o caminho de Jesus, que é o ideal de Filó e é o ideal de todos nós. Então, nós nos sentimos muito emocionados por estarmos aqui, felizes por contribuirmos. É uma alegria, de fato, estarmos aqui. E ainda mais desfrutando dessa presença amiga de Dona Aurora, que é para nós também uma referência
excelência, de persistência, de fidelidade, de lucidez doutrinária. Então, nós ficamos muito felizes nesta oportunidade para refletirmos sobre o tema perdão e arrependimento. E nós gostaríamos de iniciar o nosso trabalho com um poema que eu não recordo se já tive a oportunidade de declamar aqui nesta casa, mas nós sabemos que estamos comemorando, e este evento faz esta homenagem aos 160 anos de uma das obras fundamentais da doutrina espírita, que é o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que neste ano de 2025 completa 160 anos de sua publicação. Como bem mencionou nosso irmão Alfredo no início, esta obra desdobra uma das partes do Livro dos Espíritos, que é a última parte, das esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. Esta última parte do Livro dos Espíritos é aprofundada nesta obra, o Céu e o Inferno. Portanto, toda a obra é um verdadeiro tratado sobre a justiça divina. Nós recordamos deste poema, intitulado Juízo Final, que está no livro Que é Deus, de Godoy Paiva, que para nós, de forma lírica, sintetiza a grandeza da mensagem espírita. Demonstra de maneira irrefutável como o Espiritismo supera de maneira convincente os velhos dogmas, há tanto superados, os dogmas das penas eternas, da existência do demônio e dos seus anjos, ideias estas tão defendidas, mas que a doutrina espírita nos traz um esclarecimento tão profundo. E neste poema, Godoy Paiva nos diz que, sentado o Padre Eterno em trono refulgente, olhar severo envia a toda aquela gente. Enquanto anjos cantam, outros vão levando ante a figura austera desse venerando as almas que da tumba emigram assustadas, ante o tribunal solene, majestoso em que serão julgadas. 2 grupos são formados, um de cada lado. O da direita, céu, o da esquerda, aberto, e Satanás ao canto, o chifre fumegante, espera impaciente, impávido, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando um filho, a alma bem amada, e que na terra fora algo desacisado, uma mulher se chega e a sua prece faz, rogando ao Padre Eterno que poupe do inferno o pobre rapaz. Confia o Padre Eterno a longa barba branca e os óculos ajustando a ponta do nariz, e olhar então dirige a pobre desgraçada e compassado diz: os anjos vão levar-te ao paraíso e dar-te-á recompensa, o teu descanso eterno. Ali desfrutarás felicidades 1000, porém o teu filho mau irá para o inferno. Um anjo toma o bolso e o leva a Satanás, e a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita, corre atrás. E ao incorporar-te às hortes infernais, eis que grita o Padre Eterno em tom assustador: mulher, para onde vais? E o que se passou então? Ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno, ao lado do meu filho, a repartir comigo a sua desventura, pois as lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto, acalmarão no averno a sua queimadura. E deixo para ti esse teu paraíso, esta mansão celeste onde o amor é surdo, onde se goza a vida a contemplar tormento, onde a palavra amor represa um absurdo. Eu desprezo este teu céu. O meu amor é grande, imenso, assaz sublime, posso te afirmar, que se não te comove o pranto lá no inferno, e os que no averno estão são todos filhos teus, o meu amor excede ao próprio amor de Deus. E ante o estupefato olhar do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Este poema de Godoy Paiva demonstra uma das incoerências, muitas vezes irrefletidas, em relação aos dogmas das penas eternas. Jesus, numa passagem do Evangelho, ele diz assim: vós que sois maus, se um filho te pede um peixe, não darás uma pedra? Imagine Deus que é bom. Então Jesus coloca o amor de Deus
muito acima do amor das criaturas. A nos dizer que, por mais que uma mãe se desvele em amor por um filho, este amor ainda será demasiadamente limitado comparado com o amor de Deus. Então, nós, quando refletimos a justiça de Deus, poderemos iniciar as nossas reflexões questionando: nós que somos falhos, como nos diz Jesus, vós que sois maus, se estivesse no nosso poder de decisão dar uma oportunidade de reabilitação para um filho ou uma punição eterna, na nossa limitação, o que nós escolheríamos? Quando refletimos sobre o perdão, que é um dos pilares das nossas reflexões desta noite, teria Jesus recomendado uma lei de perdão sem que o Pai, ao qual ele diz que veio servir, não se utilizaria desta própria lei que ele recomenda? Seria uma outra linha de raciocínio a justiça dos homens mais coerente do que a justiça de Deus? Porque quem se dedica a estudar o direito sabe que os juízes precisam entender uma matéria chamada dosimetria da pena, que é a busca do magistrado em colocar os anos de punição ou os anos de privação de liberdade condizentes com a gravidade do delito. Então, o juiz não pode dar uma pena superior à gravidade do delito. E, em relação à justiça divina, nós podemos imaginar uma vida, por mais longa que seja, e vamos pensar aqui de 120 anos, seria justo condenar um indivíduo que cometeu crimes, e vamos pensar nos piores crimes, mais hediondos, em 120 anos de existência? Seria justo que ele pagasse com a eternidade de sofrimentos? Seria então a justiça dos homens mais coerente, mais razoável do que a justiça divina? E a doutrina dos Espíritos, então, cumprindo a promessa de Jesus, quando ele disse: ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender. Dia virá que vos enviarei o Paracleto, o Consolador, que vos fará recordar de tudo que eu disse, vos falará sobre toda a verdade, a fim de permanecer convosco até o fim dos tempos. Jesus, no seu messianato, deixou muito claro: eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer. Não disse tudo. Dia virá que o Pai enviará um outro Consolador, que fará recordar o que eu disse. Ou seja, Jesus sabia que, mesmo que ele disse, ele não pôde dizer tudo. E mesmo que disse, ainda seria esquecido. Porque ele diz: o Consolador virá recordar o que eu disse. Ou seja, de antemão, Jesus sabia que nós esqueceríamos, manipularíamos, adequaríamos a sua mensagem aos nossos interesses mais mesquinhos. Quando olhamos para a história, é exatamente o que acontece. Aproximadamente 300 anos ali iniciais de cristianismo primitivo, de uma pureza doutrinária, quando aqueles primeiros cristãos doaram suas vidas físicas para que a mensagem pudesse se propagar. Alguns historiadores falam de mais de 1 milhão de pessoas que morreram em nome de Jesus. E eles diziam: Ave Cristo, os que vamos viver para sempre, te saudamos e homenageamos. Tamanha a convicção da imortalidade, tamanha a compreensão da mensagem de Jesus. Mas após esses 300 anos iniciais, quando Constantino declara o cristianismo como religião oficial, os cristãos de perseguidos passam a ser perseguidores. E nós vemos os atos mais bárbaros que se tem notícia da história do Cristo para cá, cometidos em nome de Jesus. Ele que recebe a alcunha de príncipe da paz, vê a sua mensagem servir de fundamento para as guerras. Haja vista as santas cruzadas, o tribunal da Santa Inquisição. E quando nós fazemos referências ao passado, nós não estamos apontando o dedo para fora. Dona Aurora sabe bem disso, né, Dona Aurora? Nós não estamos falando da igreja, da instituição, até porque nós sabemos que as instituições
elas são o resultado dos indivíduos, que somos nós. Leon Denis, em um dos livros clássicos da doutrina espírita, O Problema do Centro Investigador, ele diz que à luz da reencarnação, que é um dos pilares do espiritismo, nós precisamos fazer uma releitura dos livros de história. Sem a reencarnação, a gente olha para o passado e diz assim, eles fizeram. E muitas vezes somos raivosos, né? Nós olhamos para os povos, para classes, para instituições, para pessoas. Eles fizeram, os bárbaros, os romanos, os imperialistas, os europeus. E ele diz, à luz da reencarnação, nós precisamos fazer uma releitura e dizer, nós fizemos. Porque a história da humanidade é a nossa história. E quando nós condenamos no passado as atitudes, nos revoltamos muitas vezes com certos fatos históricos, nós poderemos estar apontando para atos que nós colaboramos, que nós contribuímos para que se efetivasse. Então, quando nós fazemos referência à igreja, estamos olhando para nós, estamos olhando para o nosso passado. Todos nós certamente já passamos por essas fileiras, alguns de nós até nesta atual existência, como eu, que conheci o Espiritismo só com 18 anos, vinha na viagem, recordando com o Marcos, que conheci o Espiritismo na cidade de Salvador. E fui católico praticante até os 18 anos. Então, nós estamos falando do nosso passado. Nós fizemos isto com a mensagem de Jesus. Manipulamos e adequamos aos nossos interesses mais mesquinhos. Por isso, Jesus, sabendo o Espírito puro, previu que o Consolador viria recordar o que ele disse e falar sobre as coisas que não puderam ser ditas. Então, nós vamos perceber assim que o Espiritismo vem cumprir um papel importante para descortinar para nós a justiça divina. E a justiça divina, à luz do Espiritismo, ganha um colorido totalmente diferente. Allan Kardec irá nos dizer que sobra para a humanidade 4 possibilidades de pensamento quando nós falamos de vida futura. E ele vai dizer que a primeira corrente de pensamento, infelizmente, a majoritária do mundo de provas e expiações, na atual conjuntura que nós nos encontramos, é a existência, a crença do nada, que tem como carro-chefe o materialismo. E ele vai nos elucidar o grande problema que é o materialismo. Nós fazermos uma leitura da vida limitada do berço ao túmulo. E essa corrente de pensamento nos retira quais. E eu pude, de forma prática, ver a angústia de alguém que não vislumbra, que não tem nenhuma perspectiva de vida após a morte. O desastre, a angústia, a inquietação que provoca na criatura que alimenta tais ideias. Então, Kardec vai nos falar desta corrente que infelizmente é a majoritária em nossa sociedade, que é a crença do nada após a morte, que tem como carro-chefe o materialismo. Nós temos uma segunda corrente de pensamento que Kardec vai chamar da crença na absorção do todo universal. Essa não tem muita repercussão, mas existem pessoas que admitem que tem como carro-chefe o panteísmo. E os panteístas dizem que existe um todo universal, que nós somos partículas individualizadas, que nos desprendemos do todo, temos a nossa experiência, e depois retornamos para o todo universal. É uma crença que é como uma gota de água que volta para o oceano. Você perde a individualidade. A consequência ética e moral é a mesma da crença do nada, porque se eu agora sou individualidade, mas depois volto para o todo e não sofro nenhuma consequência das minhas escolhas, a consequência é mesmo, tanto faz ser uma pessoa boa quanto ser criminoso. O resultado é o mesmo. Kardec nos fala de uma terceira corrente de pensamento, que esta já avança em relação às duas primeiras, porque já nos traz uma ideia de sobrevivência, que é a existência, a crença na existência do espírito, só que esta corrente de pensamento, que religiosamente é a majoritária, principalmente no Ocidente, é a destinação definitiva do destino. A fixação, melhor dizendo, definitiva do destino, que tem como carro-chefe a teologia.
Na teologia, os teólogos vão dizer que existe o espírito é criado junto com o corpo, nós temos uma única existência, e a partir dessa única existência, nosso destino é fixado. Ou ao céu, de beatitude, de ventura, eternas, ou ao inferno de padecimentos eternos. E esse inferno é curioso, o céu também é curioso, nós vamos comentar sobre ele, porque é um inferno que terá fogo, e esse fogo, ele arde as nossas almas sem consumi-las. Então é uma ardência eterna sem consumi-la. Então é eternamente. Eu, sinceramente, quando reflito sobre o céu e o inferno teológico, eu acho que o inferno é mais movimentado. Porque eu fico imaginando o seguinte: 3 meses do céu, eu acho que está tudo ok. Porque na visão teológica, você vai para o céu, terão aqueles anjos tocando harpas, e nós vamos ficar contemplando a face de Deus, né? Então, até 3 meses, ok. A alimentação não é lá muita coisa, grande coisa, porque, segundo os teólogos, vai jorrar leite e mel abundantemente, e nós não vamos precisar trabalhar para se alimentar, né? Para nos alimentar. Eu não gosto muito de leite. Tem pessoas que tomam aquele copo, botam um copo de leite assim, tomam. Eu não suporto, mas tem lá um melzinho para dar um jeito, né? Então eu acho que 3 meses lá, conversando com Dona Aurora, os anjos tocando lá, contemplando a face de Deus, vai estar tudo certo. Agora, depois de 3 meses, eu acho que vai começar a dar um tédio, né? Porque vai olhar assim e falar: seu filho, né? Tem ninguém para a gente ajudar aqui, né? Acho que o inferno vai estar mais movimentado. É curioso essa visão. Quem conta uma história, fazendo um parênteses, muito interessante, é Alberto Almeida, uma das Semanas Espíritas da Vitória da Conquista. Ele disse que tem Dona Domingas, quando ele contou, disse que ele trabalhava há muitos anos com ele, como secretário do lar, e um dia, conversando com ela, sentado no sofá, ela começou a agradecê-lo. Falou assim: doutor Alberto, você é uma pessoa tão boa, o senhor cuida dos meus filhos como se fossem seus filhos, eu trabalho aqui na sua casa, eu me sinto parte da família. Ele disse que foi ouvindo aquilo, mais de 20 anos que Domingas trabalhava na casa dele, ele foi ouvindo aquilo e foi aquecendo o coração dele, né? Aquela sinceridade. A certa altura do diálogo, ela disse assim: pena que o senhor vai para o inferno. Diz que ele tomou um susto. Não é, Domingas, mas você está dizendo que eu sou uma pessoa tão boa? Ela falou: ah, doutor Alberto, é porque eu sou espírita. Ele falou: entendi agora. Mas aí ele disse que foi perguntando para ver até onde ia, né? Falou assim: e seu marido, aquele cachaceiro, vai para o inferno? Foi perguntando sobre outras pessoas, umas iam para o céu, outras iam para o inferno, e ele foi perguntando assim: Domingas, como é que você vai conseguir ser feliz no céu com tantas pessoas que você gosta, inclusive eu, lá no inferno? Ela falou assim: ah, doutor Alberto, o senhor está pensando que Deus é bom? Quando ele separar os justos dos injustos, ele vai passar o véu do esquecimento sobre o justo, a gente não vai lembrar quem foi Maria, quem foi Marta. E a gente vai contemplar, de vez em quando, o sofrimento, né, das pessoas lá no inferno, sem saber quem são. Olha que coisa. E a gente fala isso com muito respeito, porque esse tipo de pensamento atende àquele pensamento, àquela faixa de vibração, aquela faixa de ideia que a pessoa está vivendo. E nós precisamos respeitar. Mas quando nós nos permitimos refletir, nós vemos que falta algo. Isso nos atendeu até certo período de desenvolvimento. Mas Kardec diz que, à medida em que o homem avança, um desejo de compreensão da vida futura acompanha esse avanço. E é por isso que, durante muito tempo, existiu o céu e o inferno, mas à medida que a humanidade foi avançando, as pessoas começaram a questionar os padres. Olha, padre, se Deus é justo, para onde vão as pessoas que não são nem tão boas para merecerem o céu e nem tão ruins para merecerem o inferno? E os padres se viram na iminência de criar um terceiro local chamado purgatório. E na Idade Média, esse local ganhou uma repercussão assim enorme. Tem uma frase de um padre medieval que se celebrizou, que ele diz assim: toda vez que uma moeda bate no fundo das alfilares, que é o recipiente para as ofertas, uma alma sai do purgatório. E eu achando que isso ficou lá na Idade Média,
Fui convidado recentemente, há uns 4 anos, para ser padrinho de casamento. Eu não aconselho ninguém, porque você dá o melhor presente, a noiva exige a cor da gravata. Se você não achar a cor da gravata, é uma confusão. E a noiva atrasou 4 horas. Então imagine. E aí, como a noiva atrasou, eu comecei a caminhar pela igreja matriz, da Vitória da Conquista, e no fundo da igreja tinha lá 3 recipientes, 3 gasofiláceos, um da paróquia, um da diocese e o outro das almas. É curioso, as pessoas continuam fazendo ofertas para retirar das almas do purgatório. Mas essa visão é interessante porque a alma que vai para o purgatório, segundo a visão teológica, nada pode fazer para modificar a sua situação. São os parentes que ficam, que precisam rezar as missas, realizar as ofertas para retirar as almas do purgatório. Então Kardec nos fala dessa terceira corrente de pensamento que já avança em relação às 2 primeiras, mas que ainda tem pontos que não conseguem ser explicados. E nós recordamos, por exemplo, do Papa Francisco, quando ele, de público, por 3 vezes, reconheceu que tinha um questionamento para com Deus que não conseguia obter resposta. E a revista Veja, já logo no início do pontificado, traz uma matéria, e a capa da revista é o Papa ajoelhado diante de uma criança com câncer, com a cabeça raspada. E a pergunta central é: o senhor tem algum questionamento para com Deus que não consegue obter resposta? E ele disse sim. Não consigo compreender por que as crianças sofrem. E ele disse: nem eu, nem o maior teólogo do mundo poderá responder essa questão. Em outra oportunidade, uma criança palestina envia uma carta para o Papa na Páscoa. Ele responde crianças de várias partes do mundo. E uma criança perguntou para ele: Papa, se o senhor pudesse fazer um milagre, qual milagre o senhor faria? E ele disse: eu curaria todas as crianças do mundo, pois não consigo compreender por que as crianças sofrem. E esta pergunta dá um nó nesta terceira corrente de pensamento. Essa simples pergunta: por que as crianças sofrem? Dá um nó impossível de desatar nesta corrente de pensamento. Porque das duas, uma: ou Deus é um ser arbitrário, que a uns dá uma sorte e a outros outra, ou ele faz com que ou ele é indiferente em relação à nossa situação. O que nós aprendemos com Cristo não ser verdade. Jesus nos apresenta um Pai que nos ama incondicionalmente e um Deus que é justo. Então, a doutrina espírita irá prestar um grande serviço em relação à justiça divina ao nos apresentar a reencarnação. Porque aí nós vamos perceber que não é Deus que dá a uns uma sorte e a outros outra, que permite que uns nasçam em um lar estruturado, com pais que educam, que dão carinho, amor, e outros que nascem em lares desestruturados, que são órfãos, que enfrentam enfermidades crônicas desde o berço. Nós vamos compreender estas discrepâncias à luz da reencarnação. E aí, como nos elucida Leon Denis, nós perceberemos que não é Deus, não é mais sorte, mas nós somos hoje o que fizemos de nós ontem e seremos amanhã o que fizemos de nós hoje. E em relação ao perdão, que é o primeiro pilar da nossa reflexão, nós vamos compreender que nós não teremos aquele perdão conforme a teologia nos apresenta, baseado num arrependimento. Perdão e arrependimento, muito ligados à visão teológica. Porque nesta visão de que nós temos o nosso destino fixado, alguns dizem que Jesus veio, derramou o seu sangue, e aqueles que aceitam Jesus terão a oportunidade de ter os seus pecados redimidos. E se arrepender antes da morte, terá acesso à salvação. Então, o que leva a uma hipótese absurda, por exemplo, de uma pessoa que tem uma vida dentro de uma responsabilidade, uma pessoa que cumpre com as suas obrigações, um pai de família, e de repente, em uma
dada a circunstância, retira a vida de alguém. Se ele não se arrepende e morre, este vai para o inferno. E aquele que é um criminoso, que leva toda uma vida de desregramento, de irresponsabilidade, se, mesmo diante de todos esses crimes, se arrepende, este será salvo. A doutrina espírita irá nos esclarecer de que, dentro desta perspectiva, e aí Kardec vai nos falar da quarta corrente de pensamento, que é a existência do espírito e a progressão indefinida dos espíritos, a doutrina espírita irá nos dizer: não mais essa dúvida cruel se vamos para o céu ou para o inferno. Todos os espíritos progridem. Somos criados simples e ignorantes e todos nós chegaremos à plenitude. Não mais essa dúvida. O Espiritismo diz: todos nós seremos anjos. Como fica essa questão do céu e do inferno? Aí a doutrina vai esclarecer. Existem sim regiões do mundo espiritual consideradas como celestiais, regiões elevadas, mas existem também as regiões chamadas infernais, com a diferença que nós permanecemos lá pelo tempo que for necessário, não eternamente, e teremos a oportunidade de sofrer as consequências das nossas ações, de colher, nos deparar com as consequências das nossas próprias escolhas. E aí nós vamos perceber que a doutrina espírita vai descortinar este mundo espiritual. E o livro O Céu e o Inferno, ele vai prestar um serviço primoroso, porque nós vamos perceber que não é uma teoria, não se trata de uma teoria. Allan Kardec não elabora um pensamento e busca concretizar, provar aquele pensamento, aquela ideia pré-concebida. Nós vamos perceber que o livro é baseado em uma determinada parte no relato dos próprios espíritos. É um trabalho de entrevista que o codificador faz. E as próprias almas que foram para este mundo espiritual retornam para nos trazer inúmeros relatos. Hoje, nesta quarta jornada espírita na cidade de Macarani, nós temos acesso a informações muito privilegiadas. Porque quando esta obra foi publicada no século XIX, nós vamos perceber que não há detalhes tão minuciosos do mundo espiritual. Isso vai demorar quase um século depois para poder chegar até nós. Nós vamos perceber que essas minúcias do mundo espiritual vão chegar através do trabalho de Francisco Cândido Xavier, através da sua mediunidade, principalmente na coleção A Vida no Mundo Espiritual com o Espírito André Luiz, que é quando nós vamos ter relato de cidade no mundo espiritual, de instituições, de casas, estabelecimentos de ensino, hospitais. E, diga-se de passagem, muitos espíritas, quando essas informações chegam, diziam: Chico Xavier só pode estar fascinado. Que história é essa? De meio de transporte no mundo espiritual, cidade no mundo espiritual. E hoje nós temos acesso a essas informações através deste trabalho primoroso do médium, que demonstra, descortina este mundo espiritual, de modo que quando o Espiritismo diz a vida continua, ela continua em todas as suas lutas. Nós vamos perceber que, na verdade, a verdadeira vida é a vida no mundo espiritual. Aqui é uma cópia imperfeita de lá. Tudo que existe aqui, existe lá mais aprimorado. E, com a leitura, principalmente daquele livro Nosso Lar, Umbral se tornou um inferno dos espíritas. E muita gente fala assim: eu quero fazer caridade, eu quero andar na linha para eu passar longe do umbral. E a gente lembra do relato de André Luiz: olha, existem localidades piores do que o umbral. O umbral, geralmente, é para as almas ignorantes, que ignoram certas leis da existência. Nós poderemos comparar o umbral com o purgatório. São aquelas almas que são nem tão boas para ascenderem às esferas superiores, e nem tão más para descerem literalmente às esferas que André Luiz vai chamar de subcrostrais, abaixo da crosta, tão densas que são.
as chamadas regiões abissais do mundo espiritual, as trevas densas, né? Destinadas geralmente aos espíritos criminosos, se comprometem de maneira tão séria perante a justiça divina que os seus perispíritos ficam tensos e não conseguem subir ao lago, à toma do lago da vida, e se precipitam, conforme diz Lísias da André Luiz, os tenebrosos despenhadeiros das esferas subconscientes. Então, a doutrina espírita vai nos falar deste mecanismo da vida, e aí o perdão vai ganhar um sentido totalmente diferente. Porque já não passa a ser um grande mérito perdoar. O perdão se constitui um dever. E aí nós vamos entender quando Jesus vai relatar para nós uma das parábolas, quando ele fala do devedor implacável. Quando ele este servidor devia um dinheiro para um senhor, e ele fala de uma dívida que era uma fortuna, e roga ao Senhor que lhe perdoasse, e este Senhor lhe perdoa a dívida, e encontrando um outro servo que lhe devia 100 dinheiros, a dívida para com o Senhor era uma fortuna, com o servo, seu igual, era só 100 dinheiros. Ele pega o servo pela garganta e obrigando-o a restituir. E Jesus, na parábola, diz que o Senhor, vendo aquilo, lança-o na prisão para que de lá não saísse até que pagasse o último centavo. Nós vamos perceber que, à luz do Espiritismo, esta é a lógica da vida. Se nós temos a reencarnação como lei, e é curioso porque algumas pessoas acham que só quem reencarna é espírita, né? Um tio meu recentemente diz assim: se eu fosse espírita, na próxima reencarnação eu queria voltar rico. Aí eu disse a ele, assim: não, mas quem diz que só espírita quem reencarna? Ele falou: não, mas eu não acredito. Eu falei: quem disse que Deus lhe consultou para poder fazer a lei? Sendo lei, você pode não acreditar na gravidade, é lei. Eu não acredito na gravidade, solta o copo desce. A mesma coisa é a reencarnação, você pode não acreditar, mas você vai reencarnar, porque é lei, e Deus não nos consulta, né? Então, pela própria lei de reencarnação, nós temos aí o perdão de vida escancarado. Deus não se ofende com os nossos equívocos, a tal ponto que ele estabelece uma lei imutável da reencarnação, que nos dá quantas oportunidades forem necessárias para a nossa reabilitação. Então, diante dos nossos milênios de equívocos, Deus sempre nos perdoa. E muitas vezes, ao invés de estar quitando as dívidas, o interessante é que a lei, nós não podemos sabotar a lei. O carnê, né? O pessoal aqui que é da época do carnê vai lembrar, o carnê só vai aumentando. Como disse Jorge Alahá, na última semana espírita da Vitória da Conquista, você sai de lá falando assim: olha, eu vou quitar dessas 60 prestações, eu vou quitar 12. Tem gente que vem, não consegue quitar as 12 e volta com 18, né? Mais 18 prestações. E Deus tranquilamente vai lhe dar quantas oportunidades forem necessárias para esta quitação. Então, nós vamos perceber que, se Deus nos perdoa sempre, por que não, por nossa vez, perdoarmos aqueles que se equivocam para conosco? E diante da nossa dívida para com o Pai, a nossa dívida em relação aos nossos semelhantes, ou a dívida que os semelhantes têm para conosco, muitas vezes são ínfimas, insignificantes. E o Pai, que sempre nos perdoa, espera que nós também usemos de misericórdia para aquele que conosco se equivoca. E os Espíritos vão nos dizer algo que eu, particularmente, fico envergonhado quando leio. Kardec faz uma pergunta: se seria possível nós superarmos as nossas más tendências, as nossas paixões. E os Espíritos dizem assim: sim, e realizando esforços insignificantes. E eles dizem: mas quão poucos dentre vós fazem esforços? E uma tia minha tem uma vivência em relação ao perdão muito interessante. Ela é espírita há mais de 30 anos, eu conheci o espiritismo
através dela lá na cidade de Salvador, e dentro de um contexto ela teve que se separar do antigo companheiro, e por circunstâncias ele permaneceu dentro de casa. Então ele não tinha contato, e ela dizia para mim, falou assim, olha, eu realizo o evangelho todo domingo, mas não convido. Enquanto não for verdadeiro, eu não chamo, porque senão eu estou sendo hipócrita. Eu escutava aquilo, estava tudo certo. Certa feita, lendo Joana de Ângeles, Joana diz assim, se você não consegue fazer espontaneamente, faça por educação. Em outras palavras, ela diz assim, não fique esperando a espontaneidade, porque essa espontaneidade não vai brotar como um passe de mágica. Se esforce. Se você não consegue fazer espontaneamente, faça forçado, faça por educação. Aí eu disse, olha, mentira, não sou eu que estou dizendo, não, é Joana. Ela pegou no livro e falou, então agora eu vou ter que convidar. Ela disse então que no primeiro domingo colocou a água frutificada, colocou o evangelho, chegou na porta para fazer o convite, disse que suou, a pressão baixou, não conseguiu. Me ligou, falou, meu filho, não conseguiu. Eu falei, não, a senhora tentou. Semana que vem a senhora tenta de novo. Quando foi na outra semana, do mesmo dia. Suou frio, a pressão baixou, mas conseguiu bater a porta. Ele saiu, aí ela quer fazer o evangelho. Para surpresa dela, ele, sim. Aceitou, sentou-se à mesa, fez a oração inicial, abriu uma página do evangelho, fez comentários e passou a palavra para ele. E ela disse, para minha surpresa, fez comentários pertinentes. E ela disse que pensou, não é que o traste da lei da Allan Kardec? Ao final, oração final, água frutificada, ele saiu. E ela dizia para mim, olha, é tão assim que eu não chamo para o evangelho, todo dia que eu saio de manhã, eu faço o café, a conta para mim, não deixo uma gota para ele. Ela disse então que, muito surpresa, ele participou do evangelho e finalizou. E ela me ligou alguns dias depois, dizendo assim, meu filho, um ato simples, eu troquei poucas palavras com ele. Só foi, quer fazer o evangelho, ele aceitou, fez os comentários, bebeu a água frutificada, voltou para o quarto dele, não teve mais nada. Mas foi como de retirar o caminhão das minhas costas. E eu me senti tão leve que no outro dia fiz o café e deixei para ele, nem percebi. E aí eu refleti nisso, olha, vejam que muitas vezes, como Alberto Almeida diz, né, nós temos as nossas encrencas e a gente acha que é impossível. E a gente pensa na pessoa e fala assim, é impossível eu solucionar esse problema. E muitas vezes a gente resolve assim, com um esforço dos espíritos insignificantes. Jesus não pede que nós escalemos o Everest, como nos diz Chico. Ele só pede que nos amemos uns aos outros. E amar muitas vezes não é ter essas expansões de alegria, de fraternidade, porque naturalmente, quando a confiança se rompe, quando nós não temos essa expansão em relação ao outro, naturalmente a relação não será a mesma, mas nós poderemos, como essa minha tia, retirar o caminhão das nossas costas, não desejar o mal, né? Não ter reservas, quando pensar no outro, não sentir angústia, não mudar, né, a nossa vibração. Então nós percebemos este grande chamado de Jesus, como Dona Aurora bem lembrou aqui na sua prece inicial, quando Pedro, que também tinha dificuldade de perdoar, questiona, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes, que é como estava na lei? E Jesus diz, não Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E que a gente não faça como a senhora que procurou Chico, e o marido era alcoólatra, ela falou assim, Chico, eu não estou suportando mais, e eu quero me separar. E a Emmanuel então sugere a Chico, fala, olha Chico, peça para ela lembrar que Jesus diz no Evangelho, perdoar 70 vezes 7 vezes. E ele então diz, olha, Emmanuel está pedindo para eu lembrar, perdoar 70 vezes 7 vezes. Ela escutou e falou, tudo bem. O tempo passou, o Chico nem lembrava mais, ela voltou, depois de um tempo, com um caderninho, jogou na mesa, falou, pronto, seu Chico, eu estou liberada. O que é isso, minha irmã? Ela falou, olha aí, pode olhar.
erro que eu perdoei. 70 vezes 7. 490. Estou livre. Aí Chico, Emmanuel, me ajuda, Emmanuel. Como é que eu saio dessa agora, Emmanuel? Mas diga a ela que é 70 vezes 7 cada erro. Aí Chico transmitiu a mensagem, mas aí então não vai acabar nunca. E Chico esclareceu para ela isso. É perdoar quantas vezes forem necessárias. Perdoar incondicionalmente. Porque nós vamos perceber que em relação ao perdão, nós não liberamos o outro. Jesus nos diz que dentro da justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Cada um dá conta da própria administração. Então, se Alfredo me faz algo de negativo e eu me esforço por perdoar, quando eu o perdoo, ele não fica livre de sofrer as consequências do ato que ele fez. Você não libera o outro. Alfredo, eu lhe perdoo, pronto. Aí Alfredo está aqui perante as leis divinas. Não. O perdão é um ato que nós nos liberamos. Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que nós não temos controle sobre a atitude do outro. O outro vai me violentar, o outro vai me agredir. Nós não temos condições de controlar a vida dos outros. O que os outros fazem, dizem respeito aos outros. Ele que terá que dar, ou ela que terá que dar conta da própria administração. Agora, como nós reagimos ao que o outro nos faz, aí corre para a nossa conta. Como eu reajo diante da atitude do outro, aí é como. Então vejam que o perdão é como um presente que a gente embrulha, entrega para o outro, mas quem recebe somos nós. E o ressentimento, o ódio, é como um veneno que a gente prepara na intenção do outro, mas quem toma somos nós mesmos. É como uma brasa acesa que a gente pega, segura na intenção do outro, mas o primeiro a ser lesado somos nós. Então, o Espiritismo, à luz da justiça divina, vai nos trazer uma nova concepção de perdão. E nós vamos perceber que nós estamos favorecendo a nós. Não tem nada a ver em relação ao outro. Porque quando nós perdoamos, nós nos liberamos e o outro continuará com o compromisso, com a responsabilidade de se deparar com as consequências do próprio ato. Porque tem pessoas que dizem assim, mas eu não perdoo se a pessoa não aceitar. É um problema do outro. Você terá realizado a sua questão. E isso é tão sério, porque é tão sério que Jesus nos chama a atenção do Evangelho. Ele diz assim, reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho comigo. Para que não sejas entregue ao juiz, para que não sejas entregue ao oficial de justiça, este te entregue ao juiz e este te encarcere na prisão, para que de lá não saia até que pague o último centavo. Quando eu era católico, eu ficava me perguntando, que prisão é esta? Porque o inferno não é. Na visão católica, teológica, não há pagamento que faça que você saia do inferno. E eu ficava me perguntando, que prisão é essa que Jesus se refere? Que seremos entregues ao oficial de justiça, ao juiz, e este nos encarcerará numa prisão para que de lá não saiamos até que paguemos o último centavo. E na doutrina espírita eu pude entender uma das possibilidades interpretativas para essa passagem. Porque muitas vezes o adversário hoje é uma pessoa que a gente se encontra de vez em quando. É um chefe que a gente detesta, é um colega de trabalho que a gente não suporta, ou é um parente distante, que sempre quando tem aquele churrasco, encontro de família, a gente tem uma rusga. E Jesus está dizendo para nós, reconcilia-te enquanto estás a caminho. É Jesus dizendo assim, olha, o melhor tempo é agora. Reconcilia agora. E a gente vai deixando para depois, a gente vai se mantendo indiferente. E o Espiritismo vai esclarecer que nós poderemos ser entregues aos oficiais de justiça, que são os Espíritos do Senhor, encarregados do cumprimento de suas leis. O juiz simboliza a nossa consciência. Porque nós sabemos que não é Deus quem nos julga. Deus é o Pai amoroso que nos oferta a vida para que nós cresçamos. E o objetivo de Deus não é nos punir, é que nós cresçamos e aprendamos. A nossa consciência é o nosso juiz. E esta consciência poderá nos aprisionar em uma
nos levar a uma prisão. Que prisão é esta? Ora, ora, com quão surpresa vão descobrir isso? A prisão pode ser a família, o lar. Porque hoje, este inimigo se encontra de vez em quando. Mas chegando no mundo espiritual e percebendo o peso na consciência, nós poderemos implorar para voltar dentro do lar com aquele que nós não nos reconciliamos, já que a lei é de amor. E aí pode até existir ex-patrão, ex-namorado, ex-colega de trabalho, mas não existe ex-pai, não existe ex-irmão. E a gente fica lá até que pague o último centavo, ou seja, até que haja a reconciliação. Então, nós percebemos assim, meus amigos e minhas amigas, a bênção que é do momento presente. Este é o melhor momento para que nós possamos nos reconciliar. Quando algumas pessoas aqui, quando nós falamos de perdão, certamente estão lembrando daquela pessoa e está dizendo assim, mas ele está dizendo isso porque ele não conhece. Ele não conhece a peça. Se ele não estava dizendo isso, é muito fácil para ele dizer. E aí o Espírito meio diz assim, saiba que Deus a ninguém te liga de improviso. Saiba que Deus a ninguém te liga de improviso. As pessoas não passam pelas nossas vidas por obra do acaso. Nós não convivemos com as pessoas que convivemos por obra do acaso. Por mais que a gente ache que a cegonha errou o endereço, que não é possível que eu tenha nascido naquela família, que eu me sinto muito melhor na casa de uma pessoa que nem relação consanguínea tem. Pronto, aí está o nosso desafio. E muitas vezes fomos nós que imploramos para poder retornar. No Código Penal da Vida Futura, que é o tema central deste evento, nós iremos encontrar 33 artigos que o codificador, ao longo do ensino dos Espíritos, irá demonstrar para nós as consequências dos nossos atos na vida futura. E o Espiritismo irá nos dizer que para o nosso processo de reajuste perante as leis divinas, e nós podemos até usar a palavra pagar, nós podemos até usar a palavra punição, mas nós sabemos que à luz do Espiritismo, nós vamos perceber que o objetivo de Deus não é nos punir, não é nos castigar, dentro daquela velha visão teológica, mas fazer com que nós aprendamos, e ele utiliza muitas vezes a dor como mecanismo de aprendizagem. Para quem já leu o livro Nosso Lar e já viu o filme, nós vamos perceber a função da dor para que André Luiz pudesse despertar. E é interessante porque quando ele chega e é acolhido por um colega médico, Henrique de Luna, o chefe daquela ala de Nosso Lar que ele é recebido, ele fala, olha, é inadmissível que eu tenha sido esquecido naquele local horrível por 8 anos. E então Henrique de Luna diz, André, sua mãe dispõe aqui, não você, mas sua mãe dispõe aqui de muito prestígio. Nós estivemos ao seu lado no momento em que você estava sendo operado pelos seus colegas médicos. Assim que você desencarnou, nós estávamos ao seu lado, tentando lhe auxiliar, mas tamanho era o seu estado de perturbação que você não percebeu a nossa presença. E foram necessários aqueles 8 anos de sofrimento para que você pudesse vibrar em uma frequência para que percebesse o nosso auxílio. Então nós vamos perceber que, à luz do Espiritismo, muitas vezes a dor será necessária para que nós possamos despertar. Seres imaturos, ignorantes, que ainda somos, desconhecedores de muitas leis que regem a vida do Espírito que somos nós. E no Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec irá apresentar 3 condições para que o Espírito possa se reabilitar. A primeira delas é o arrependimento, que é um dos pontos que iremos refletir. Mas iremos compreender que não basta se arrepender. O arrependimento é o primeiro passo. É necessário expiar. E os Espíritos nos trazem uma expressão expiação, com X, que significa depuração. Então, expiar nós podemos traduzir como olhar de perto. Aquilo que nós fizemos ao outro é necessário que nós experienciemos, que nós olhemos de perto para perceber as consequências, quão danoso é aquilo.
Então, além do arrependimento, que é o primeiro passo, nós precisamos expiar. Passar pela expiação, que é um processo de depuração. Após a expiação, Allan Kardec nos apresenta um terceiro elemento, que é a reparação. É preciso reparar o mal. Não basta se arrepender, é necessário expiar. E não basta se arrepender e expiar, é necessário reparar o mal. É necessário voltar sobre os próprios caminhos e reescrever a sua história. Então, expiação e reparação nós iremos constatar mais detidamente nos próximos dias, né? Amanhã e no domingo, pela manhã, não é isso? No seminário com o nosso Lucas Miklos. Já fica aqui, né, um convite, e eu não vou dar spoiler da expiação e da reparação para que todos vocês venham prestigiar a palestra do nosso querido Lucas. Então, meus amigos e minhas amigas, nós vamos perceber este primeiro passo tão importante que é o arrependimento. O Espírito dar-se conta dos seus equívocos e buscar perante a própria consciência. Veja que não é Deus. Não é Deus que irá apontar o dedo para nós e separar o justo dos injustos, como na história e no pensamento ali de Domingas, a secretária de Alberto Almeida. Mas é a nossa própria consciência. Allan Kardec questiona os Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos dizem, na consciência. É o aguilhão divino em nós. Somos nós próprios que passamos em revista os nossos atos. E aí o juízo final das Escrituras vai ganhar uma conotação diferente da doutrina espírita. Nós vamos perceber que o juízo final se dá ao final de cada existência física. Quando percebemos na literatura mediúnica os Espíritos relatarem que quando nós estamos no processo da chamada morte biológica, nós passamos por um mecanismo do filme da existência passar em nossa tela mental. O primeiro que relatou isso foi Frederico Figner, no livro Voltei, que nós indicamos a leitura para quem não fez. Editora FEB, psicografia de Chico Xavier, autor espiritual Frederico Figner, que utiliza o pseudônimo de irmão Jacó. Foi o primeiro espírita que foi para o mundo espiritual e voltou para dizer a realidade que encontrou. E ele diz então que no momento em que ele estava desencarnando, o filme da existência começou a passar em sua tela mental. E ele começou a ver com riqueza de detalhes a sua existência inteira, do berço até aquele momento. E é curioso que ele diz que em dados momentos passaram em câmera lenta. Eram as atitudes boas a fim de serem registradas. Novamente, câmera lenta, as atitudes ruins a fim de serem registradas. E é por isso que Jesus nos faz este convite para fazermos um caminho para dentro. Todas as parábolas do reino, Jesus está falando de algo dentro de alguma coisa. A dracma perdida. Vejamos que o convite de Jesus é um convite para dentro, porque é Ele nos dizendo, olha, faça a viagem para dentro. O reino está dentro. Porque caminhando para dentro é que nós vamos nos conhecer. Não espere o juízo final, porque pode ser traumático. Se nós esperarmos este mecanismo, que chega invariavelmente para todos nós, se a gente já está acostumado a fazer uma viagem para dentro, a se conhecer, a saber quais são os nossos limites, as nossas qualidades, as nossas dificuldades, eu já me conheço. Então será como ver a Lagoa Azul na Globo na sessão da tarde. Não será um filme inédito, né? A gente já vai saber o roteiro. Agora, se a gente não está acostumado a fazer essa viagem para dentro, vai ser como assistir um filme de terror. E o ator principal somos nós. Quando este filme da nossa existência começar a passar. Então, no momento da morte, é o momento da aferição. É o juízo final. O juízo feito pela nossa própria consciência ao final de cada existência. Então não esperemos este momento para que a gente possa analisar a nossa própria vida. Por isso que Santo Agostinho, em comentário à questão 919A do Livro dos Espíritos, faz uma recomendação muito oportuna. Ao final de cada dia, passe em revista a sua própria consciência. Faça um juízo final ao final de cada dia. Não espere o final da existência.
Faça você mesmo pelo esforço uma análise das suas atitudes durante o dia, para que nós possamos assim perceber aquelas coisas que precisam ser modificadas. Como é que eu posso modificar para melhor algo que eu nem sei que precisa ser modificado? E muitas vezes nós estamos falando de grandes crimes, grandes delitos, pequenas coisas. Recentemente uma companheira lá no centro espírita falou assim: cara, nesse processo de autodescobrimento eu percebi como eu mentia e não me dava conta, era algo automático, um hábito que eu tinha que eu não me dava conta. Então a pessoa ligava e eu mentia na frente dos meus filhos e não me dava conta. A pessoa ligava e eu falava para o filho: de quem que eu vou? O parente chamava para o aniversário: você vai para o aniversário? Não, menino, não vou poder ter um compromisso. Olha, mentira. Aí ela disse que foi se dando conta disso e foi se envergonhando. E ela disse assim: eu fiz um propósito. Eu comprei um caderno e falei: toda vez que eu mentir agora, para eu ter um choque de realidade, eu vou anotar. Ela disse que fez esse propósito de manhã, quando foi de tarde, ela desistiu. Ela falou assim: haja caderno para eu comprar. Né? Porque era tanta mentira que ela se dava conta e ia para anotar. Então, percebamos a importância de fazer este caminho para dentro, para que nós possamos perceber aquilo que precisa ser modificado, para que nós atinjamos o primeiro estágio da reabilitação, que é o arrependimento. Como é que nós podemos nos arrepender daquilo que a gente nem se dá conta muitas vezes? E quantas vezes a gente só vai se dar conta dos nossos equívocos lá adiante, quando tem maior maturidade? E é a essa maturidade que Jesus nos faz o convite. Eu encontro pessoas que falam assim: ah, meu filho, agradeça a Deus a oportunidade de ter conhecido o Espiritismo jovem, porque eu só conheci o Espiritismo já idoso. Se eu tivesse conhecido, quantas coisas eu não teria evitado. Então vejam que o arrependimento chega no momento de maturidade. E muitas vezes, lá quando estava se equivocava e dizia: não, então é certo mesmo. Né? Então, vejam que a doutrina vai nos apresentando este roteiro e vai nos apresentando desafios. Tem pessoas que chegam na casa espírita e dizem assim: não, eu sou uma pessoa ótima, eu não faço mal a ninguém. E o Espiritismo diz: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Porque o mal que advém do bem que deixamos de fazer também corre por nossa conta. Não fazer o bem é o mal, é o mal. E aí de repente a gente começa a frequentar a casa espírita, vai aprendendo, e a gente começa a fazer o bem. E a gente começa a se achar a última bolacha do pacote porque está fazendo o bem. Fala: agora eu estou kit, porque eu estou fazendo o bem. Eu participo da campanha do agasalho, do alimento, eu entrego sopa, o TOD, eu faço o enxoval da casa espírita, estou fazendo o bem. Aí o Espiritismo diz: não basta fazer o bem, é preciso fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance, no limite das nossas forças. Porque se a gente pode fazer e deixa de fazer, aquilo é um mal. É um bem que você tem condições de fazer e você não faz, aquilo gera um mal. Então veja, não basta não fazer o mal, não basta a omissão, é preciso fazer o bem. Também não basta fazer o bem, é preciso fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance, no limite das nossas forças. Vejam, meus amigos e minhas amigas, que para que nós possamos fazer isso é preciso conhecer-se a si mesmo. É preciso fazer permanentemente esse esforço de Santo Agostinho de olhar para as próprias atitudes e analisar: eu fiz o mal e no outro dia tentar não fazer. Eu fiz o bem, fiz todo o bem que estava ao meu alcance. Veja que se nós fizermos isso, é um esforço tamanho que não vai sobrar tempo para a gente analisar o outro, para perceber a ideologia que o outro tem, as escolhas que o outro faz, como o outro se veste, como o outro age, porque nós estaremos conectados com o mais importante, que é conosco. Quais são os meus limites? Quais são as minhas virtudes? O que eu já consegui superar? Aquilo que ainda é o meu calcanhar de Aquiles? Este é o convite de Jesus. 20 séculos que Jesus tem convidado para nós, convidado todos nós,
para este caminho para dentro. E hoje, nesta atual reencarnação, é a melhor oportunidade que nós estamos tendo. Porque nas outras, deu para chegar do outro lado e dizer assim, eu não sabia. A gente saiu de lá dizendo, agora vai. Mergulhou, esqueceu, quebrou a cara, voltou os mentores dizendo, meu filho, minha filha, de novo. E a gente certamente diz assim, poxa, mas eu saio daqui tão fortalecido, chega lá e eu esqueço que eu sou espírito imortal. E aí eu me envolvo com o mundo e não dá muito certo. Dessa vez, todos nós imploramos para sermos espíritas. E Joana de Anjos, no livro Luz nas Trevas, ele vai dizer, quando do mundo espiritual soubemos que o codificador estava na Terra, materializando o Consolador, todos nós fomos voluntários. Todos nós pedimos para ter a bênção de conhecer a doutrina espírita. E aqui nós estamos. E certamente nós saímos de lá dizendo para os nossos mentores, agora vai. Eu vou conhecer Alfredo lá em Macarani, agora vai dar certo. Vou estudar Espiritismo. Vou ouvir as preces de Dona Aurora, a música de Marcos. Estar ali pertinho do movimento espírita de Itapetinga, de Vitória da Conquista. Agora vai. E aqui nós estamos. Que nós possamos então atender o apelo de Jesus, perceber a grandeza da justiça divina que nos dá quantas oportunidades forem necessárias para o nosso crescimento, de um Deus que nos ama. Não há nada que nós façamos que nos aparte do amor de Deus. Até os crimes mais bárbaros, até os espíritos mais endurecidos, Deus continua amando igualmente. Os suicidas terão a oportunidade de se reabilitar. A primeira preocupação de Jesus, após entregar-se a Deus, no Monte da Caveira, foi com Judas. E quem vai registrar isso é o Espírito Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus. Jesus irá dizer a ele, Judas, sou eu. Os cegos te esperam e eu também te esperarei. E nós vamos percebendo assim, este amor, Jesus é a maior expressão do amor de Deus para todos nós. E Ele nos convida para que, com os nossos esforços, nós aprendamos por nossa vez a trilhar esses caminhos do amor, nos facilitando assim o passo em direção ao perdão dos nossos irmãos e nos facilitando assim trilhar este caminho na medida em que vamos amadurecendo, nos arrependermos dos nossos equívocos para buscar a nossa reabilitação lá adiante. E com estes esforços e sob as luzes diamantinas do Consolador, da doutrina dos Espíritos, nós consigamos paulatinamente, e esta palavra tem tudo a ver, não é por acaso, paulatinamente remete a Paulo, que faz a sua mudança gradual, encontra-se com Jesus nas portas de Damasco e vai, através de um processo longo e gradual, modificando-se ao ponto de dizer, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive. Que nós possamos também, à semelhança do apóstolo dos gentios, questionar a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E ele vai nos dizer, vá a Damasco, do mesmo modo que ele disse a Paulo. E Damasco significa a viagem para a província das nossas próprias consciências, tão necessária, que há 20 séculos ele tem nos convidado e que nós temos insistido em caminhar para fora, e ele fazendo este convite para dentro. Que nós possamos então, sob as bênçãos desta casa de oração, sob as luzes desse evento que nos traz a companhia dos bons espíritos, nós sentimos esses eflúvios que nos envolvem, estes que dão espiritualidade, falam para nós do prosseguimento da vida e da perda de tempo que é nós ficarmos presos às questões do mundo, às questões da matéria, que logo passará. Este mundo de permanência, que nós falamos que é nosso, meu corpo, minha casa, tudo passa. Nós vamos perceber que todas estas são expressões das dádivas de Deus, que nós usufruímos por um tempo e somos convidados a logo deixar. E o que permanece é o que nós fizemos de nós mesmos.
boas e as más ações que nós teremos que nos deparar com as consequências logo adiante. Que nós possamos então lançar as sementes no nosso coração e no coração daqueles que nos circundam, para que ao final dessa experiência felizes nós possamos constatar que saímos daqui bem melhores do que quando aqui nós chegamos. Que Deus nos abençoe, nosso muito obrigado e muita paz a todos. Nossa gratidão ao expositor Carlos Henrique por essas palavras inspiradas com base nos ideais cristãos, nos ideais espíritas. E, aproveitando o ensejo, dissemos que estamos em festa por ocasião de aniversário deste livro, que é basilar da doutrina espírita, O Céu e o Inferno, e essa apresentação ela se faz justa e necessária para todos aqueles quantos que buscamos estes ideais de aquisição espiritual, de questionar o porvir, a vida futura, como tão bem foi apresentado aí na exposição de Carlos, nós possamos ter esse livro como cabeceira, livro de cabeceira, estudarmos este livro, que é um dos livros básicos da nossa doutrina espírita, e que está comemorando 160 anos neste ano. Daí a importância desta obra e, por conta disso, as casas espíritas neste ano, a partir da proposta federativa, têm trabalhado esta obra com os eventos que estamos tendo. Então, estamos em estado de graça, né? Por mais este banquete espiritual e por mais este momento. Amanhã nós teremos continuidade da nossa jornada. Carlos já falou aí desse momento que nós teremos amanhã com o tema expiação e reparação. Hoje ele falou de perdão e arrependimento. Amanhã nós teremos a continuidade. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, com a expiação e reparação. E no domingo nós fecharemos com o seminário, também Lucas Micros amanhã, e o seminário, o Código Penal da Vida Futura. Então nós temos aí só que agradecer por este momento, por este ágape de luz. E neste instante, já para encerrar esse nosso momento, nós vamos novamente pedir ao nosso irmão Assis que ele faça aí as vibrações musicais. Aproveitar que ela está encarnada ainda, esse cara está programado daqui por 20 anos ainda. E vai ter encarnada daqui 20 anos, vou fazer uma homenagem para ela, ela não está ouvindo, está trabalhando lá no Centro de São Pedro, e vai ouvir a homenagem. Vai ser uma alegria estar lá ao lado dela agora, que realmente é uma referência desse espiritismo da nossa região, na cidade da Petinga. E depois que eu a conheci, acho que há uns 5 anos atrás, mais ou menos isso, mais. A alegria toda boa. Na casa do Chico Xavier. A memória dela é melhor que a minha, sabe? Na casa do Chico Xavier. Tem revista do Centro Espírita. Tem mais de 10 anos. Tem mais de 10, você está falando disso. Era para vocês aqui,
essa linda canção de Charles Medeiros, cantor espírita, mora fora do Brasil hoje, nos Estados Unidos. A vida é o bem maior. Deus criou a terra e os céus na imensidão, fez brotar do infinito o amor em cada ser, fez nascer o sol, a cor da natureza. Deus criou tanta beleza e do sol faz viver. Faz nascer o sol a cada dia, então Deus nos dá uma razão para continuar seguindo. A vida vem de Deus e é o bem maior. Amanhã vai ser melhor. Não desista de viver um dia de cada vez. A começar, depois vem o sorriso e a vontade de cantar. Não desista de viver, o amanhã será melhor, pois a vida vem de Deus e é o bem maior. Vale a pena viver, acordar e sonhar, com a certeza que o amanhã é um novo dia. Quando o sol vem nascer, abra o seu coração. Deus te quer sorrindo e a vida é o bem maior. Deus criou a terra e os céus na imensidão, fez brotar do infinito o amor em cada ser, fez nascer o sol, a cor da natureza. Deus criou tanta beleza e do sol faz viver. Faz nascer o sol a cada dia, então Deus nos dá uma razão para continuar seguindo. A vida vem de Deus e é o bem maior. Amanhã vai ser melhor. Não desista de viver um dia de cada vez. Pra começar, depois vem o sorriso e a vontade de cantar. Não desista de viver, o amanhã será melhor, pois a vida vem de Deus e é o bem maior. Vale a pena viver, acordar e sonhar, com a certeza que o amanhã é um novo dia. Quando o sol renascer, abra o seu coração. Deus te quer sorrindo e a vida é o bem maior. Vale a pena viver, acordar e sonhar, com a certeza que o amanhã é um novo dia. Quando o sol renascer, abra o seu coração. Deus te quer sorrindo e a vida é o bem maior. Agora eu quero participação do coral. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado, mais tarde não sofrer. É preciso saber. Você pode retirar de um amor que tem espinhos, você pode
Então agora agradecemos mais uma vez a presença de cada um de vocês. E nós temos um café, né, para a gente poder agora saborear material depois do pão espiritual. Prova de expiação. E amanhã retornaremos aqui, né? Espero que cada um de vocês possam retornar amanhã para a continuidade aqui da nossa jornada. Pronto. Ah, sim, eu sei. Vou encher lá no quarto dela, que ela mandaram os dias assim. Não, não, os dedos. Amanhã para vocês, eu perco amanhã. Não,